Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do LigaCast, um podcast criado para ensinar você sobre negócios e empreendedorismo. Bom, neste episódio temos a ilustre presença de dois convidados dentro da Liga, o Daniel, nosso presidente, e o Brunão, que é membro da Liga de Empreendedorismo. Sejam os dois muito bem-vindos e peço que vocês contem um pouquinho da história de vocês aqui dentro da Liga. Pablito, muito obrigado. Acho que vai ser uma conversa muito rica. E como você bem falou, né, atualmente eu sou o presidente da Liga. Cara, a Liga é um baita projeto, uma baita entidade, e o nosso objetivo é realmente aproximar os alunos do ambiente empreendedor e realmente gerar contatos, gerar oportunidade para todos os alunos. Bom, agradeço aí pela oportunidade aí, Pablito. Realmente a conversa hoje vai ser muito legal, né? O tema bem legal aí, acho que a galera vai gostar bastante. Meu nome é Bruno e eu sou membro da área de gente e gestão aqui da Liga, então a gente cuida da parte de engajamento, entrosamento da equipe. E vamos embora, vamos pro papo. Bom, eu quero extrair aqui ao máximo de vocês, então. Bom, o tema de hoje, para todos que estão nos ouvindo, o tema de hoje será sobre empreendedorismo e universidade. Falaremos sobre como que os alunos podem aproveitar o ambiente universitário para empreender. E o que a faculdade tem que fornecer para fomentar essa mentalidade? Então, para começo de conversa, gente, eu quero perguntar para vocês, por que empreendedorismo e não qualquer outra atividade dentro do campus? Cara, eu acho que assim, o empreendedorismo, na minha opinião, é a profissão profissão do futuro, assim, é uma profissão que nunca vai deixar de existir, né? Então eu acho que a gente tem que fomentar esse tipo de assunto, e muita gente não conhece, né? Muita gente tem uma visão errada sobre empreendedorismo, acha que empreendedor é só o dono de empresa, mas na verdade não, tem vários tipos de empreendedorismo, né? Então eu acho bem legal a gente bater esse assunto com a galera e levar esse assunto que a gente gosta tanto de falar para pessoas que não conheciam e talvez tinham uma visão um pouco diferente sobre o que realmente é. O que você acha, Dan? Muito bacana, Brunão. Cara, por que empreendedorismo e não outra coisa? Porque, trazendo um cenário aqui não muito bom às vezes, o Brasil é cheio de problemas, né? Então, assim, cara, você está na faculdade, você está desenvolvendo aquela profissão. Se você não desempenhar aquilo, o que você vai fazer da sua vida? Entende? Então, assim, conhecer mais sobre empreendedorismo é você saber mais sobre ferramentas do que você pode usar literalmente do seu lado para realmente solucionar o problema de alguém. E realmente isso é empreender. Então, realmente, você desenvolver uma mentalidade e conhecer pessoas e ferramentas para empreender te ajuda muito a você realmente poder gerar alguma transformação na sua vida e na dos outros, né? Então, por isso que empreendedorismo é uma coisa muito importante e sem ele realmente não existe economia, né? Não tem emprego, não tem absolutamente nada, né? Então, o empreendedorismo ele é muito importante e ele é um tema que ele está sendo cada vez mais trabalhado, principalmente aqui pela Liga, mas ele deve ser abordado cada vez mais dentro da faculdade. Gente, aproveitando um gancho aqui do Brunão, ele comentou que muita gente simplesmente tem a visão de que empreendedorismo é você abrir uma empresa e ganhar dinheiro. Qual que era a visão de vocês de empreendedorismo antes e depois de ter entrado na Liga? Manda aí, Brunão. Bom, eu vou comentar primeiro aqui, porque o Dan, na verdade, meio que fundou, né? Então ele vai ter mais história para falar do que eu. Bom, na verdade, assim, eu comecei a me relacionar com empreendedorismo no começo do ano passado, quando eu li um livro chamado Sonho Grande. Nunca tinha lido o livro, nunca gostei de ler, e aquele livro foi uma divisão de água para mim. Então, assim, eu comecei a estudar sobre o assunto, a gostar do assunto, descobri que tinha um mundo de coisas ali que eu não sabia, né? Na minha visão era, a gente que está fazendo engenharia, né? Eu vou fazer engenharia porque é uma coisa que eu sempre gostei de cálculo e tal, mas, na verdade, o empreendedorismo vai muito além disso, né? Quando eu descobri o empreendedorismo, eu vi que, cara, tem outras coisas que podem ser feitas.
E aí eu entrei, aí quando eu descobri a história da liga, né, quando eu descobri que existia uma liga de empreendedores, eu falei, meu, preciso entrar, né, preciso ver como é que é lá dentro, se é realmente o que eu estou estudando aqui fora. E, cara, foi animal, a gente viu muita coisa. Então, assim, eu tinha uma visão meio bem crua sobre o empreendedorismo antes da liga, né? E depois a gente começa a debater sobre isso, ver outros pontos de vista, né? Ver coisas que eu pelo menos não tinha visto em pesquisas, em livros, em vídeos. E a gente começa a ter ideias diferentes, né? Até pelos projetos que a gente tem. É bem legal a interação que a gente tem na liga. E, cara, realmente a gente desenvolve esse aprendizado, né? Conta aí um pouquinho da sua experiência. Cara, minha experiência não é muito diferente da sua, Bruno. Cara, eu acho que quando eu entrei na FEI, assim, eu sabia muito pouco sobre o tema. Inclusive, a maioria das pessoas que tem o primeiro contato falou, putz, como assim? Fazer alguma coisa do zero? Puta, deve ser difícil esse negócio, né? Pô, vou me ferrar. As pessoas sempre olham, né? Puta, não é estável, né? Mas depois a gente entende que o conceito de estabilidade ele não existe, né? Você pode estar muito numa empresa e depois você toma uma bota, como você pode estar empreendendo e se ferrar ao mesmo tempo. Então, estamos fora da nossa zona de conforto o tempo todo, gente. Mas eu não conhecia muito quando entrei na faculdade. Comecei a ler algumas coisas. Eu tive o meu primeiro contato assim verdadeiro quando eu participei da organização do evento do TED na faculdade. A gente chamou uma pessoa que era do iFood, né? Então é uma super empresa de tecnologia aí. E lá eu tive meu primeiro contato, escutei as coisas que ele falou, né? Eu falei, pô, esse negócio é interessante. E a partir daí eu fui conversando mais, entendendo mais, lendo mais. E aí uma coisa calhou na outra e aí a liga surgiu a partir daí, né? E esse foi meu primeiro contato. Então, assim, distância do tema, né? Você não quer muito aquilo. E realmente foi o que nem você falou, né, Bruno? A gente é muito cru, assim, a gente não tem contato disso nem dentro da faculdade, mas assim, não é um tema que a gente fala entre os amigos muitas vezes, né? Então, passava longe, assim, desse tema, não entendi absolutamente nada, né? Depois que eu fui entendendo e, putz, com a liga, você, Pablito, você, Bruno, vocês viram que, putz, a gente conversa com muitas pessoas, lê, debate, faz algumas atividades, a gente acaba aprendendo muito mais, assim, muito além daquilo que é o raso de uma conversa, né? Gente, eu não sei. Foi mal, Brunão. Eu não sei para vocês, mas desde que eu entrei na liga, eu acho que eu mudei muito minha mentalidade para ser mais flexível. Porque mesmo quando eu imaginava antes eu empreendendo, eu imaginaria algo simplesmente focado dentro da minha área, em que eu fosse, eu vou abrir uma empresa para automação, que é a área que eu sigo. Eu não tinha flexibilidade de tipo, tem a oportunidade de empreender no ramo de, sei lá, fotografia, culinária. Bora lá, se é algo que você gosta de fazer, se é algo que pode não ter nada a ver com a minha área de formação, por um lado, porque eu acho que engenharia fomenta muito do lado tecnológico da gente e tecnologia vai estar sendo implementada em tudo daqui para frente. Você vê que as maiores empresas de restaurante hoje em dia não vendem um sequer prato, iFood, Rappi, Uber Eats. Então, eu acho que a tecnologia vem para mudar tudo isso. E eu fiquei muito mais flexível com a minha visão, com base no que eu fui aprendendo e construindo o conhecimento a partir do empreendedorismo. Para vocês, o que mudou dentro de vocês? Entender cada vez mais o que é empreender. Quer começar aí, Dan? Cara, o que mudou, eu acho que foi a mentalidade, né? Porque, assim, empreender, aí a gente já até mata essa grande questão que muita gente coloca. Empreender não tem nada a ver com abrir uma empresa ou ter um CNPJ. Empreender é realmente, muitos dizem que é um estado de espírito, outros realmente dizem que é uma mentalidade, né? Eu acho que quando você entra a fundo nesse tema, você realmente desenvolve uma outra cabeça, né? Você começa a olhar de forma diferente para as coisas, para os problemas, para as soluções, para as pessoas, né? Então, você acaba sendo movido por desafios, por realmente motivar pessoas, por gerar transformação na vida dos outros e na sua, né? Então, você realmente tende a se arriscar mais, você tende a realmente topar muitas coisas, muitos desafios que a maioria das pessoas, quando ficam muito fechadas,
elas só querem o conforto, né? Então, eu acho que essa é a grande questão que mudou quando eu realmente entrei de cabeça no tema. Você, É, Bruno? é, eu concordo aí com o Dan completamente. Na verdade, assim, para mim, o empreendedorismo é muito mais do que, talvez, sabe, simplesmente você abrir uma empresa, né? Realmente é o que o Dan falou, empreendedorismo, eu levo para mim o empreendedorismo como um estilo de vida. Então, a gente começa a encarar novos desafios que a gente não encararia antes, por ter essa mentalidade, meu, pô, vai ser uma coisa difícil que eu vou fazer, mas eu sei que isso eu vou aprender muito, né? E eu vou poder usar isso lá na frente. Então, assim, eu topei muitos desafios desde que eu comecei, desde que eu entrei na liga, que, cara, eu olho assim, hoje e falo, meu, 1 ano atrás, 2 anos atrás, eu não toparia esse tipo de coisa, eu não faria isso, entendeu? Tanto que o ano de 2020, que foi quando eu realmente comecei a ter o contato, foi um ano de muitas mudanças na minha vida, entendeu? Muitas mudanças, cara. Eu comecei a realmente ter outra visão da vida, né? De muito mais ambição do que eu tinha antes. E isso eu acho que é muito legal, muito importante para todo mundo, cara. Uma coisa que me ensinou muito dentro da liga foi uma frase que você repetiu muito, que é antes feito do que perfeito. Porque até então, eu só começaria algo se eu tivesse do início ao fim na minha cabeça tudo feito passo a passo e que o resultado tinha que ser perfeito, e eu ficava naquelas, se o resultado tem que ser perfeito, eu tenho que fazer isso e isso daqui antes de começar. E eu nunca começava. E aí, com a liga, eu comecei a fazer cada vez mais, por mais que o resultado final não vai ficar perfeito, mas eu acho que você simplesmente começar e construir a busca por aquilo é bem melhor do que você não fazer nada, né? Sim. Eu acho que, só pincelando aí o tema da liga e da cultura dela, foi até é o que a gente está comentando agora, né? Assim, todas as pessoas que a gente conversou, teve mentoria, o cara não esperou um minuto para fazer as coisas. O cara, né, quando a gente fala principalmente de startup, que você tem a tecnologia, ela muda muito rápido, ela é extremamente escalável. Assim, se você não for rápido e ágil e não fizer, não tomar na cabeça, a pessoa vai fazer melhor que você muitas vezes. Ou, na verdade, ela começa pior, mas ela vai mudando muito rápido e aí ela chega no resultado antes de você. E aí vem uma coisa legal que a gente falou de mentalidade, né? Você se enxergar como uma startup. Você, pessoa, se imaginar. Então, putz, se eu vou fazer alguma coisa de errado, é mais fácil eu fazer rápido e refazer rápido, né? Se já é para errar de uma vez, né? Então, eu acho que essa é uma das grandes questões que a gente muda muito na mentalidade de quem está dentro da liga, né? Que é realmente falar, cara, você vai errar, então já faz logo errado e já vamos acertando no meio do caminho, para a gente não perder tempo pensando nas consequências, né? Eu acho que isso realmente é uma mudança de comportamento e mentalidade muito bruta que teve para mim, acho que para todos vocês, assim, acho que foi muito grande. Sim, deixa eu só comentar um pouquinho disso aí que você falou, Dan, que é muito interessante. Cara, eu vejo isso em todo momento, cara, em tudo que eu olho eu vejo isso. Então, por exemplo, eu estou estagiando agora, né? E, cara, o que eu estou aprendendo no meu estágio, eu diria que, assim, o que eu aprendi em 1 semana de estágio, eu não aprendi em 1 semestre na faculdade, entendeu? Então, assim, muita teoria nem sempre vai funcionar. A gente tem que pegar e colocar a mão na massa para realmente ver como que faz a coisa. Eu falo isso com os amigos meus, que é assim, cara, você investir R$ 1.000 e você investir R$ 100 são coisas completamente diferentes. Mas para mim, o aprendizado de você investir R$ 1.000 e você investir R$ 100 vai ser o mesmo, porque você, né, você vai estar convivendo com as mesmas situações. Só que o seu ganho e a sua perda vão ser maiores, né, vão ser diferentes. Mas o aprendizado é o mesmo. Então é melhor você começar investindo com R$ 100, aprender como fazer R$ 100 virar em 200, depois você replica isso para 1.000. Entendeu? Porque se você perder R$ 100 e ficar com 50, por exemplo, não vai ser uma perda tão grande. Agora, você sair de 1.000 e ir para 500, pode ser que não seja tão legal, né? Então, é tudo exatamente isso que você falou, Dan. Concordo completamente. Bom, gente, então aproveitando esse assunto da faculdade, o que vocês acham que a faculdade tem diferencial para a área do empreendedorismo? A nossa faculdade, você diz? Faculdade em geral. O que vocês acham que
ela tem de diferente que você não vai encontrar geralmente no seu dia a dia e que pode te ajudar a empreender de alguma forma? Cara, na minha opinião, o que faz mais diferença numa faculdade é o network que você faz. Então, cara, a FEI, por exemplo, está me dando um network muito grande. Não digo só pela FEI, mas qualquer outra network muito grande. E você vai conhecer pessoas que talvez tenham o mesmo pensamento que você e que vão se desafiar, e aí vocês se juntam, enfrentam novos desafios e vão, sabe, trilhando esse caminho. E, cara, para mim, isso é um dos maiores, uma das maiores coisas, das melhores coisas que as faculdades podem oferecer, entendeu? É um network e isso com certeza vai ajudar muito no empreendedorismo, porque, cara, empreendedorismo e network são coisas que estão completamente ligadas, né? Não se separam. Então, eu acho bem importante essa parte. Você, Dan? Cara, eu vou muito na linha do Bruno também. Eu acho que contato a longo prazo vale muito mais do que simplesmente você receber um dinheiro, um investimento na sua ideia de negócio. Porque, cara, pessoas conhecem outras pessoas, que conhecem outras pessoas, esse efeito multiplicador é muito grande. Então, eu acho que sim, a faculdade ela dá muita oportunidade de você conhecer muita gente. Já vai uma questão de comportamento, que a gente também comentou, conhece muita gente, quem se desafia a conhecer muita gente, tem muito essa questão. Algumas faculdades aí tem grupo de investimento anjo, tem uma ou outra incubadora, não são muitas aqui no caso do Brasil, mas tem uma ou outra, e realmente isso ajuda muito, né? Assim, cara, se tem incubadora ou grupo de investimento anjo, assim, não pensando no investimento em si, mas você conhece muita gente, aquela pessoa, se ela vê que tem algum furo na sua ideia, o cara vai te dar um toque, e isso muitas vezes vale muito mais. Fala, putz, eu já acerto isso agora, vou fazendo, vou trabalhando. Então, assim, as faculdades hoje no Brasil, elas têm algumas coisas bem interessantes, como eu comentei. Não é do mesmo nível de lá fora, né, dos Estados Unidos ou Europa. Tá, tem muito a melhorar ainda. Mas, assim, realmente, assim, eu acho que precisa ter um incentivo maior, tá? Não digo de mecanismo, assim, mecanismo sim, precisa ter cada vez mais, mas eu acho que a conversa ela começa antes no incentivo. Eu acho que precisa de mais incentivo por parte das faculdades de você realmente tratar esse assunto. Que nem eu comentei logo no comecinho da conversa, se dá tudo errado, o que você vai fazer se você só se formou em engenheiro? Não é? Você falou, né, o Pablito? Pô, eu sou formado em automação, mas se você não sabe fazer nada depois com automação, o que você vai fazer, né? É a mesma coisa, eu e o Bruno a gente faz engenharia química. Cara, né, deu tudo errado ali, beleza, o que você vai fazer, né? Então, assim, isso eu acho que é muito importante também porque se você dá suporte para as pessoas, no futuro elas tendem a ter mais oportunidade de realmente se reinventar. Isso no empreendedorismo acontece o tempo todo, de você se reinventar e realmente refazer rápido, né, que nem a gente estava comentando também. Então, assim, tem muitas coisas interessantes, mas eu acho que tudo começa no incentivo a pensar diferente. Isso eu acho que está começando agora, né? Uma liga de empreendedorismo faz muita diferença nisso, né? Os alunos vão contagiando os outros alunos, que vão contagiando os outros, que aí chega num professor e o professor, putz, pô, interessante isso que o aluno está comentando. Tem professores que já são mais inclinados, tem outros que não são, e às vezes ou é desinteresse ou é realmente falta de informação, mas voltando à pergunta em si, tem, mas precisa melhorar bastante ainda. Concordo. Nessa linha da faculdade ainda, o que você acha que uma faculdade precisa ter para incentivar o aluno a empreender? E no caso de uma faculdade que não tem uma liga, o que você acha que, como que a pessoa começa nisso? De onde ela tem o seu start inicial? Olha, vamos pensar primeiro com uma liga e depois a gente pensa sem uma liga. Beleza. Ó, vamos lá. Vamos pensar junto aqui. Eu acho que assim,
Se a faculdade tem uma liga de empreendedorismo, tem pessoas envolvidas com o tema, então as pessoas podem te ajudar dando ideias, que a gente sabe que, assim, ideia por ideia não vale nada, o que vale é o que você põe realmente para fazer. Então, assim, ideia tem de monte. Então, você tem que conversar com pessoas que conhecem do tema, gostam do tema, então, quando você tem uma liga, você vai ter isso, você vai poder trocar ideia. As ligas, elas têm muito contato, por fazerem mentorias e atividades, então as pessoas ali dentro, elas se capacitam e se desenvolvem muito. Como a gente comentou, tem muito networking ali dentro, em volta, então a pessoa, ela vai estar muito bem abastada nesse sentido, basta ela realmente procurar e cavar fundo. E aí, realmente, ela ir procurando um mentor, né? Eu acho que tudo começa a partir daí, da pessoa realmente levando os pontos que ela quer, né, solucionar, e a partir daí o negócio vai andando. Como a gente comentou, né? Pô, as faculdades hoje, elas têm mecanismos para ajudar os alunos? Tem faculdade que tem faculdade que não, né? A liga, ela consegue te ajudar até um certo ponto, principalmente com contatos. Mas às vezes, por exemplo, eu acho que a Poli, se eu não me engano, tem grupo de investimento anjo. Não sei se tem incubadora, mas investimento anjo eu sei que tem. Cara, a pessoa leva a ideia de negócio dela lá, o negócio pode estar todo errado. O cara vai destruir aquilo? Vai, mas pelo menos você, depois daquilo, você não vai mais perder tempo. Você já vai refazer. Então, assim, realmente ter os contatos e a quem recorrer, a Liga de Empreendedorismo, ela consegue te ajudar. Mesmo que não tenha um grupo de investimento, onde ela pode te indicar para fulano ou para cicrano, e o cara reserva um tempo. Isso é uma coisa muito legal. A gente acha que os empreendedores são inacessíveis, mas boa parte deles quer ajudar, inclusive, né? Eles querem, porque eles sabem que ajudando essa pessoa, o cara realmente está movendo a economia e dando oportunidade para outras pessoas. Então, isso ajuda bastante. Sem uma liga de empreendedorismo, eu acredito que, assim, acho que complica muito, né? Porque nem networking a pessoa vai ter, né? Nesse caso, eu acho que vale muito mais a pena a pessoa ir muitas vezes no Sebrae, ou às vezes meter a cara mesmo, sei lá, mandar mensagem no LinkedIn para algum empreendedor, ou para alguma aceleradora, muitas vezes. Mal ou bem, essa pessoa vai estar fazendo contato, né? Eu acho que é isso, assim. O que vocês acham? Bom, concordo com você também, né? Com certeza, com uma liga de empreendedorismo fica muito mais fácil, porque a gente já tem um time de pessoas procurando sobre o assunto para trazer e deixar mais fácil, que é o nosso objetivo, né? Trazer os assuntos que muitas vezes são chatos e complexos, a gente tem para tornar o mais fácil e acessível possível, para que a galera realmente entenda o que está acontecendo. E então, obviamente, que isso vai facilitar uma pessoa que quer começar nesse meio, vai facilitar a informação chegar até ela, né? Claro que, assim, eu acho que o empreendedorismo, né, para mim, é uma coisa que deveria ser incentivada na escola, que deveria ser incentivada em todos os tipos de cursos e faculdades. Não interessa se o cara vai ser engenheiro, médico, advogado, meu, não interessa. Até porque é o que eu falei, empreendedorismo não é simplesmente você abrir uma empresa e falar, não, beleza, empreendedor é o cara que tem uma empresa, que abriu uma empresa, que, enfim, na verdade não, né? Na verdade, como eu falei, é um estilo de vida. Então, as decisões que você toma no dia a dia, o conhecimento em empreendedorismo vai ajudar nisso. Então, assim, numa faculdade que não tenha liga, cara, a internet está cheio de conteúdo, cada vez mais. Inclusive, eu comecei por aí, eu fui conhecer a liga quando eu já estava mais estudando mais a fundo, né, o empreendedorismo. Então, tem muitos livros, muito conteúdo no YouTube, né, Google, YouTube. Então, cara, principalmente agora, acredito que com a crise, inclusive agora com o coronavírus, que muita gente acabou perdendo emprego e está tendo que se reinventar, cara, eu acho que o empreendedorismo está a todo vapor aqui no Brasil. Eu, pelo menos, pelo que eu tenho visto, que eu tenho acompanhado, cara, está cada vez crescendo mais, surgindo cursos, aparecendo livros e, cara, notícias, e a gente, cada vez que eu fico mais antenado, né, você abre ali de manhã o celular
entra lá na CNN, no Estadão, Folha de São Paulo para ver as notícias, e, cara, sempre tem alguma coisa voltada ao empreendedorismo ali, sempre tem. Pelo menos uma notícia é alguma fábrica que fechou, e aí você vai atrás e descobre por que fechou, o que aconteceu, ou alguma ideia nova que está surgindo, uma tendência de mercado. Então, assim, cara, o empreendedorismo, felizmente, ele é essencial, é necessário, pelo menos um conhecimento básico sobre o que é, como funciona, todo mundo deveria ter. E eu acho que as faculdades deveriam oferecer isso para os alunos. Infelizmente, a maioria não faz, né? Ou então, cara, dá uma matéria assim, fala sobre um pouquinho, mas, cara, não tem um conhecimento que, sabe, não incentiva tanto, né? Eu fui uma vez falar com o coordenador do nosso curso, né, o Belchior, sobre exatamente isso. Eu falei, pô, professor, né, a gente está se formando engenheiro, assim, muitos engenheiros acabam indo para a área comercial, para a área né, para uma área que às vezes nem é tão técnica, né? E eu falei, tá, mas a gente vai mexer muito com dinheiro ali no futuro, né, a parte financeira de uma empresa, e, cara, a gente não tem conhecimento para isso aqui na faculdade, a gente não está sendo preparado para nada disso, né? A gente está sendo preparado, no nosso caso, para, cara, calcular a tensão de escoamento, sabe, a, a elasticidade de um reator para ver se ele não vai explodir, mas, pô, muitas vezes nem isso que o engenheiro faz, a gente tem softwares fazendo isso hoje em dia. Então a gente vai acabar indo, e não só para engenharia, né? Qualquer área, cara. Pô, você é médico, se decidir abrir uma clínica, por exemplo, você vai ter que lidar com isso, cara. O seu conhecimento médico, técnico lá da faculdade não vai te ensinar nada sobre como abrir uma clínica de medicina. Não vai te ensinar. Você quer abrir uma construtora, um engenheiro civil, você não sabe, você não aprende sobre isso na faculdade. Infelizmente, mas deveria aprender. Então, assim, essa é a minha opinião sobre isso, entendeu? A gente, cara, as faculdades deviam se posicionar em relação a isso. Vale comentar uma coisa, Bruno, que nem você comentou, né? Agora, nesse momento, a gente está passando por uma questão muito difícil, né? Então, no começo da pandemia, eu lembro que a grande questão que pegou era realmente a digitalização dos negócios, né? Então, tiveram comércios, pontos que levaram 3 meses, assim, 4 meses. E nesse tempo, já um monte de gente já tinha quebrado, né? E teve gente que foi rápido ou tinha caixa para poder fazer isso. Então, o cara ampliou mais os canais de comunicação, mudou para delivery, fez outras coisas, né? Momento frase, né? Sempre que tem um terremoto, novas lacunas se abrem, né? Então, toda crise traz outras oportunidades, né? Eu sei que é bonito falar, na prática é difícil e às vezes até triste, mas é isso, não deixa de ser verdade, né? E que nem você falou, né? Pô, tá todo vapor, realmente tá mesmo. Vira e mexe, às vezes eu leio também, eu vejo um monte de empresa recebendo investimento, recebendo ajuda, sendo acelerada. Então, assim, isso está crescendo cada vez mais, né? Agora na pandemia teve, acho que umas 2 ou 3 startups aí que viraram unicórnio também. Então, realmente, assim, todo problema traz alguma Enquanto uns choram, oportunidade. outros vendem lenço, né? Exatamente, né? Sempre traz alguma outra oportunidade. Então, isso acontece muito e é um dos motivos também, né? Para a gente realmente estar antenado no assunto, né? Pô, que nem a gente falou, pô, você não vai fazer, não vai exercer muitas vezes o que você foi ensinado a fazer, né? Seja engenheiro, médico, enfim, você tem que fazer outra coisa, né? E aí você tem que usar ou o que você aprendeu para gerar valor, ou você tem que encontrar um problema e gerar valor em cima dele, né? Então as pessoas precisam aprender bastante sobre isso e se conectar com essas pessoas, né? Aproveitando esse momento frase, eu acredito que se a sua faculdade não tiver uma liga, algum fomento para o empreendedorismo, é a sua maior oportunidade de começar o seu pequeno grande negócio, porque você pode ir lá e criar sua própria liga e desenvolver tudo isso. E eu acho que a gente pode até trazer um pouco da história da nossa liga, de como que ela surgiu e tudo mais. Então, gente, conte um pouquinho mais sobre a história da liga, como que começou, de onde surgiu essa ideia, o que tinha antes, o que não tinha. Cara, vamos lá. Como eu falei no começo, né? Eu
Eu trabalhei, né, na organização do TED na FEI. A partir dali, eu tive contato com algumas outras pessoas que fizeram parte de um outro projeto, né, da FEI, que na época se chamava Clube de Empreendedorismo. E aí eu tive contato com essas pessoas e aí eu me senti incentivado a entrar também. Aí eu fui lá, fiz o processo seletivo e passei, beleza. E aí, cara, eu descobri que o negócio tava meio capenga, tinha morrido, aí tava voltando. Ou seja, eu entrei num momento em que tava saindo do zero de novo. Aí o que aconteceu, cara? Passou o semestre, eu percebi pelo menos que não estava dando, a proposta não era muito boa, realmente faltava entender o que a gente queria no final, né? Isso é uma coisa que acontece muito, você volta o tempo todo no seu propósito, nos seus objetivos, é uma coisa recorrente, assim, acredito que toda empresa no começo, não só no começo, né, sempre se depara com essas questões, né? Quais que são os seus princípios, para onde você quer ir, né? Bom, aí a gente viu que o negócio não estava legal. Passou o semestre, chegou em 2021. Chegou em 2020, desculpa. Eu era membro e aí a atual diretora me chamou para ser vice dela. E aí eu falei, não, tranquilo, vamos lá. E eu queria fazer diferente, né? Eu queria realmente ver a coisa andar e dar certo. Bom, a gente começou a conversar, fomos fazendo, né? Fizemos um processo seletivo. Foi quando você entrou, né, Rafa? Alguns outros membros entraram. E aí começou a pandemia. Quando começou a pandemia, a antiga diretora saiu, né? E aí eu acabei assumindo o clube, né? Naquele momento era uma incógnita ainda, né? E, bom, tinha acabado de começar a pandemia, né? E muito tempo em casa, a gente pensando ali o que a gente queria fazer, a gente falou, cara, tá aí. Queremos ser uma liga de empreendedorismo, né? E aí a gente começou a entender as coisas. Entendemos onde nós estávamos, né? Então, no caso, na Liga da FEI, nós somos de São Bernardo, então pensamos o seguinte, né? Bom, se estamos no ecossistema do ABC, vamos conversar com os empreendedores do ABC, né? Então, a gente chamou um primeiro empreendedor, que inclusive hoje ele faz parte do nosso board da Liga, e conversamos com ele e ele foi o primeiro pontapé, né? A partir dali, nós tivemos mais contato com o ecossistema, com outras startups, e aí as coisas foram caminhando e fomos acertando. A liga foi ganhando cada vez mais forma, mais estrutura, e sempre aquele processo, né? Levantar algo não é nem um pouco fácil. Todo mundo aqui está vendo que sempre tem muitos problemas, né? Sejam eles quais forem, então, às vezes problema de criatividade ou, né, falta de contato, ou às vezes engajamento, né? Eu lembro que no começo a gente pegou muito forte a questão do engajamento, né? No começo no começo da liga, isso foi bem forte, porque a gente não tinha muita coisa, a gente estava correndo atrás de outras pessoas, e a gente tinha que puxar os membros, tinha que realmente dividir o sonho com eles e falar, vamos lá que vai dar certo. Se eu não estou enganado, no começo da liga nós éramos em 9 pessoas. Bom, aí passou o semestre, no segundo semestre do ano passado, foi quando o Brunão entrou, outros entraram, e aí de 9 nós passamos para 18, né, então dobrou o time. Trouxemos outras pessoas, o Brunão trouxe a Cris, a Cangeli, foi um grande marco aí pra gente, trouxemos outros empreendedores. E eu acho que o desafio é esse, né? A gente, né, você até falou, né, Pablito? Encorajar, né, uma faculdade que não tem uma liga, encorajar essas pessoas que estão incomodadas a realmente fundarem uma liga, porque as pessoas que estão ali dentro, elas se desafiam muito, elas se arriscam muito, elas criam essa mentalidade empreendedora, essa casca. Eu acho que uma das maiores coisas é realmente resiliência, acima de tudo. Você vai se deparar com problemas que só vivendo a faculdade você não ia se deparar com aquilo. Inclusive, até faço um parênteses aqui, um conselho que eu dou para alguém que está entrando na faculdade agora, ou às vezes ainda está no comecinho, não gaste seu tempo, né, falando da engenharia, não gaste 5 anos da sua vida sentado, olhando para uma lousa e achando que aquilo vai resolver alguma coisa. Não vai, te garanto que não vai.
O mundo ele muda muito rápido, as coisas estão sempre muito dinâmicas agora, que nem o Brunão falou, pô, às vezes a gente está numa indústria e às vezes não tem que calcular, e realmente às vezes não tem que calcular. Indústria 4.0 está aí para isso, automatização, blockchain, big data, às vezes você vai mexer com indicadores e você não vai dimensionar nada. E você tem que realmente viver e conviver com isso e realmente se preparar para esse mundo, né? E estar em constante preparo, porque como ele muda o tempo todo, o de ontem não serve para hoje muitas vezes, né? Então, ter essa experiência dentro da faculdade, no caso de uma liga, ajuda muito, porque você se desafia em coisas que, cara, eu até vou fazer a pergunta, Bruno, você imaginava se deparar com um problema de engajamento? Não, nunca. Não. Trazer ideias, né, para gerar algum valor para as pessoas. Cara, nunca tinha passado pela minha cabeça, né? Liderar uma equipe, cara, assim, todo mundo fala, putz, foda, né, mano? Você, picão, líder da hora. Aí tu chega lá, você fala, puta, mano, bate um frio na barriga, você fala, caralho, agora depende de mim, né, mano? Então, ou eu faço, ou eu faço, né? Então, esse é um conselho que eu dou. Não sei se você, Rafa ou o Bruno querem completar, mas eu acho que, assim, hoje dentro da faculdade, eu não digo isso só por oportunidade, tá? Que realmente participar dessas coisas, dessas entidades estudantis te abre muitas outras portas. De conhecer outras pessoas ou até mesmo de trabalhar em outras empresas, adquirir conhecimento. Mas eu acho que para a sua vida, para o começo ali da sua carreira, isso faz muita diferença, porque você se conhece muito nesse processo, você conhece outras pessoas, né? Você realmente, sei lá, tem muito membro que às vezes é tímido, o cara vence timidez, começa a ser mais comunicativo. Então, é a oportunidade de você realmente se desafiar em coisas que você não é tão bom, né? E são várias, né? A gente sabe que a gente está longe de ser o nosso melhor, mas ali dentro a gente se potencializa muito, né? Então, meu conselho é realmente esse: não gaste seus 5 anos de faculdade sentado, olhando para uma lousa, conheça muitas pessoas, interaja bastante e, acima de tudo, se arrisque em coisas que você não conhece, porque o medo, o medo, né, a ansiedade, ele é um indicador de que aquele é seu caminho. Né? A gente falou, pô, como que você lidava com o empreendedorismo? Normalmente a gente lidava tipo, com um certo receio, com um certo medo. Essa é uma frase que uma vez disseram, eu não lembro quem é agora, mas dizia exatamente isso, né? Pô, se você sente medo naquilo que você está se deparando, né? Cara, seu caminho está ali, porque ali é onde você realmente vai crescer mais. Né? Se você realmente vai para um desafio que você fala, isso aqui dá para levar, você não vai se arriscar muito, você não vai realmente se desenvolver. Quando você vai para um desafio que é muito maior do que você fala, cara, vou dar até meu último sangue e suor ali para fazer o negócio acontecer. Você realmente vai com faca no dente e sangue no olho para fazer o negócio acontecer. Então, fechando parênteses, Rafa, Pablito, vocês querem completar alguma coisa em relação a isso? Bom, eu acredito que uma entidade como uma liga ou qualquer entidade que seja de uma faculdade, ela te fomenta a desafios muito maiores, até mesmo nas áreas que a faculdade em tese precisa fomentar. Por exemplo, no trabalho em equipe que você citou, do Brunão, ele aprendeu a gerir pessoas aqui dentro da liga de uma forma que a gente não vai aprender fazendo um trabalho em grupo dentro de sala. É totalmente diferente você conseguir ter uma equipe muito maior e você saber como cobrar dela, como medir se ela está fazendo de forma correta, se está entregando produtividade. É muito diferente. Então, acredito que o maior aprendizado que a gente pode ter nessas entidades são os desafios realmente reais. Porque é como a gente estava falando, na hora que a gente trouxe essa liga do zero, a gente foi exposto a desafios que a gente não estava nada preparado, não é nada preparado mesmo, porque a gente errou muitas vezes. E a gente só chegou onde chegou e tem muito a melhorar ainda porque a gente passou por esses desafios. Então, eu acredito que você simplesmente, nos seus 5 anos de faculdade, se desafiar com trabalhos em grupo dentro de sala, isso não é um desafio de fato. Porque você foi condicionado a isso desde a sua primeira, segunda série, então, isso não é um desafio de verdade. Então, acho que você experimentar um novo é a sua maior descoberta que você pode ter dentro de um campus. Eu concordo com vocês 100%. Eu acho sim que a faculdade tem seu papel importante. É importante você fazer uma faculdade, você
ter o aprendizado técnico da coisa, mas, cara, só isso não vai te tornar um profissional acima da média, né? Então, cara, você tem que correr atrás de melhorar, de aprender e se desafiar. Cara, se desafiar, eu não sabia que era tão bom até eu começar a realmente me desafiar para fazer as coisas. E, cara, claro, é difícil você se desafiar, você tem que sair da sua zona de conforto, não é gostoso, não é tão gostoso quanto você sentar no sofá e assistir o Netflix, é muito mais difícil e dá muito mais trabalho, mas a sensação que você sente depois, no final, quando você conseguiu aquele, sabe, tipo, meu, um exemplo banal assim no começo foi para mim ler um livro, né? Ler um livro que eu não tenho obrigação nenhuma de ler, né? Que no meu caso na escola eu só li os livros porque eu tinha que fazer uma prova. E ler um livro para mim sobre empreendedorismo por pura vontade, assim, foi um desafio porque eu nunca gostei, né? Hoje eu leio todos os dias, mas eu não gostava. E quando eu terminei o livro, que cara, você sente aquele orgulho, você fala, meu, eu terminei o livro, eu entendi tudo que o livro passa, eu me sinto uma pessoa melhor por isso, e é uma coisa que você não vai perder, né? Cara, o conhecimento que você adquiriu ali, às vezes em um livro, cara, você vai usar muito mais do que você vai usar uma matéria da faculdade. Eu vou falar, por exemplo, eu estou trabalhando agora, cara, eu não uso nem 5% do que eu aprendi na faculdade no meu trabalho. Nada, absolutamente nada. Só que as pesquisas que eu fazia, o trabalho que a gente faz na Liga sobre empreendedorismo, cara, isso é uma coisa que eu uso bastante, né? Então, você aprender a ter controle do seu tempo, disciplina, sempre fazer da melhor forma possível, se relacionar bem com seus colegas de trabalho. Cara, isso é uma coisa que a gente trabalha no empreendedorismo, né? Então, tá aí um pouco do diferencial entre simplesmente um dono de empresa e um empreendedor, né? Claro que um dono de empresa, sim, é um empreendedor, mas é muito além disso, né? Então, cara, com certeza, 5 anos de faculdade, você estudando só aquilo, não vai te tornar uma pessoa acima da média, uma pessoa diferenciada. Acho que vale comentar também, né, Brunão, que no meu caso, a empresa que eu faço estágio, eu tenho que usar as coisas da faculdade, bastante, inclusive, mas tudo que eu vi na liga tem ali dentro, e isso é muito engraçado, né? Que nem a gente falou, pô, eu criei uma mentalidade empreendedora, né? Existe o intraempreendedor, né? Que é um empreendedor dentro de uma empresa, né? Cara, você vê a diferença de uma pessoa dessas para uma outra, né? Uma pessoa normal, digamos assim, ela só faz o negócio e acabou. A pessoa que está empreendendo dentro de uma empresa, o cara está querendo encontrar problemas ali dentro para resolver, seja ele qual for, se é, sei lá, da área técnica dele ou não, né? Então, assim, isso é muito legal, assim, quando a gente sai da liga e vai para uma empresa, muitas vezes, acho que se você quiser comentar também, Bruno, a gente vê que, assim, tem problemas ali dentro que são, óbvio, devido às proporções, existem dentro da liga. Então, pô, eu já vi esse tipo de coisa aqui lá dentro, né? Então, assim, realmente você passa por um momento em que aquilo te transforma muito e você leva essa transformação para dentro de outros lugares e para perto de outras pessoas, né? Então, você realmente vira um solucionador de problemas, né? Você não é uma pessoa que simplesmente vai lá, aperta um parafuso e acabou, né? Exato, exato. Você começa a ter outra visão. Eu digo que assim, a gente que gosta de empreendedores, o empreendedor, ele é movido a desafios, e é fato. Então, cara, você sempre vai tá procurando por conhecimento novo. Então, assim, eu comecei a pesquisar muito, gostar muito da área de psicologia, da área de filosofia, que, cara, eu nunca imaginei que ia gostar na minha vida. Cara, assim, filosofia na escola era a minha pior matéria, era a que eu mais odiava, sabe? E hoje eu vejo que, cara, tem ali o seu papel, tem ali a sua contribuição, né? E é muito legal você ver isso, é muito legal. Você se sente uma pessoa muito melhor, né? Então, assim, você vê uma pessoa, é nitidamente fácil, é muito fácil você identificar uma pessoa dentro de uma empresa que, cara, não tá nem aí, né? O cara tá ali fazendo a função dele e é isso. E, cara, para ele aquilo ali tá bom, mas ele vai ficar nisso aí. É muito difícil sair de onde ele tá se ele não tiver uma força de vontade de realmente querer ser uma coisa maior, né?
Tanto que, assim, no mundo das empresas é exatamente isso que funciona. Não existe essa ideia de você montar uma empresa e falar, não, beleza, quando a minha empresa estiver me dando um retorno de 100 mil reais por mês, aí eu vou manter o meu padrão. Cara, isso não vai acontecer. Você nunca vai conseguir manter esse padrão. Porque se você chegar no nível de que a sua empresa está te dando um retorno de 100 mil reais por mês e você manter o padrão ali, você não melhorar mais, você vai começar a perder dinheiro. Em vez de dar 100, vai começar a dar 90, 80. Uma hora você vai quebrar, uma hora não vai ter jeito. Então, ou você ganha 100, 110, 120, 200, 1 milhão, ou você vai quebrar. E é assim que funciona a vida, né? A gente separar e falar, não, tá bom aqui onde eu tô, cara, beleza, mas outros vão te passar. Então, eu acho que é esse pensamento que a gente tem que levar para a nossa vida. Uhum. Bom, gente, por fim, eu quero trazer o que eu acredito que seja um mito, porque muita gente fala que você só vai conseguir empreender se for numa área que você tiver paixão. Mas eu acredito que, principalmente no Brasil, com as condições econômicas que a gente tem, o empreendedorismo se dá também, eu acho que de uma forma muito mais comum, por necessidade de sobrevivência. Então, eu queria perguntar para vocês se dá para também fazer dinheiro dentro do campus da universidade. Olha, eu acho que assim, mesmo que fosse dentro do seu campo de atividade, não seria fácil. Ah, tá, o cara tem um pouco mais de conhecimento, beleza, mas é aquela questão. Se a gente pegar como exemplo um engenheiro, seja ele químico, mecânico, automação, tanto faz. Aquele cara ali, ele sabe, talvez ele saiba desenvolver o produto. Ele não sabe administrar, que nem, né, falando dos problemas que o Brunão comentou, ele não sabe administrar, ele não sabe finanças, ele não sabe absolutamente nada além daquilo. E muitas vezes aquilo que ele sabe não necessariamente vai ser o que vai resolver, né? Então, assim, eu acho que, independente do tema, vai ser difícil, mas a gente vê muitos casos hoje, né? Eu estava lendo há um tempinho atrás aí, o Alexandre Maluli, ele foi o cara que fundou a Estudar com Você. Acho que alguém aqui já deve ter tido algum contato com isso alguma vez. E o moleque, ele... Olha isso que interessante, né? A gente estava falando de liga de empreendedorismo. O garoto, ele estuda no INSPER, não lembro se é DM ou Economia, mas ele entrou para a liga de empreendedorismo lá, que é uma liga extremamente forte, muito boa deles, e o cara, estuda administração, o cara só sabe aqueles conceitos, mas o cara teve o tato de perceber o problema de um universitário e falar, cara, eu vou resolver através disso, disso e daquilo, e o cara fundou a Estudar com Você, cara. O cara sabe alguma coisa de educação? Não. Mas ele foi lá e resolveu o problema. Tanto que recentemente, aí, eu não sei, deve ter tido uns 2, 3 meses, ele vendeu a empresa aí, também não lembro para quem, mas ele vendeu. E o cara foi de uma liga, então assim, tudo bem que é uma liga extremamente desenvolvida, mas o cara se desafiou em um tema que ele não conhecia, mas ele foi o cara que resolveu o problema. Então, assim, eu acho que assim, dá para resolver problemas que não estão dentro do nosso escopo, né, como de formação? Dá. Eu acho que realmente você tem que perceber o problema, ir atrás das pessoas que sentem essas dores, né? No caso, né, dele, um universitário. A gente sabe que o universitário se ferra pra caceta, né? Pode ser em qualquer tema, se ferra o tempo todo. Então o cara foi lá e entendeu as dores que esse grupo de pessoas tinha, né? Que esse público-alvo tinha, né? E ele mapeou tudo isso, pegou os feedbacks e foi fazendo aos poucos, né? Que nem você falou, antes feito do que perfeito, ele foi lá e começou a fazer o pouquinho dele, foi desenvolvendo, foi fazendo. E aí, de repente, o cara recebe um aporte, o cara melhora. Então, assim, novamente, não é fácil. Em nenhum momento vai ser fácil, mas assim, dá para fazer? Dá. Você tem que ser rápido, você tem que perceber o problema, identificar que aquela dor existe de verdade e a partir dali ir testando e validando. Não existe um segredo,
as coisas não são nessa ordem muitas vezes, mas se a pessoa quer empreender, ela realmente tem que perceber esses problemas e propor uma solução. Inclusive, tem muitos empreendedores que falam, né, cara, não se apaixone pela solução, mas sim pelo problema, né? Que é aquela questão. Você falou do nosso pequeno grande negócio, né, Rafa? Qual que é o problema que a Liga quer resolver? É realmente a desinformação, é realmente a falta de conteúdo, é a falta de contatos. Então, essa é a questão que incomoda a gente, né? Essa é a nossa dor. A gente criou uma coisa para resolver esse problema, então a gente quer romper com aquele, né, digamos assim, é aquela pessoa, não sei se o termo certo seria ativista, mas é aquela pessoa que vai resolver aquele problema a todo custo, né? Ela realmente vai hastear a bandeira e vai falar, não, eu vou resolver isso, eu vou romper com esse status quo aqui, né? Então o cara se apaixona muito pelo problema porque ele quer ver aquilo resolvido, ele quer realmente as dores das pessoas sanadas. Esse é meu ponto de vista. Não, eu concordo com você, Dan. Eu acho que, cara, tem sim espaço na faculdade, na universidade, para o empreendedorismo. Não sei se vocês conhecem uma empresa chamada Facebook, que, cara, a história, se alguém não sabe, foi criado durante a faculdade, né? Começou numa zoeira e o cara viu que tinha um potencial ali dentro, que a galera começou a gostar, que era um problema. Isso muitas vezes até não é tão falado, né? Eu vejo muitas lives, muitas mentorias, mas a galera não comenta tanto. Mas assim, cara, muitas vezes existem problemas que as pessoas nem sabem que existem, né? Então você está numa sociedade, por exemplo, que tem um problema, mas às vezes você precisa mostrar o problema e já mostrar a solução, porque muita gente não consegue enxergar esse problema, que foi o que aconteceu com o Facebook, por exemplo. Ele criou ali uma plataforma e que, cara, ninguém nunca imaginava que aquilo ali ia ser bom. E aí, na hora, o cara percebeu que era uma falha do sistema e já começou a investir, enfim, se tornou um gigante, né? Então, assim, tem sim espaço para empreender, até, por exemplo, dando um exemplo aí no nosso caso, cara, estágio, tem muita gente que tem curiosidade de saber como faz para conseguir um estágio, e tem sim dicas e tem técnicas que você usa que vão aumentar suas chances, cara, muito, muito, né? Então, assim, no começo, eu, pelo menos, comecei já pesquisando bastante, eu consegui arrumar um estágio relativamente rápido porque corri muito atrás de conhecimento dessas técnicas, porque senão eu ia ficar batendo cabeça, cara, eu ia ficar batendo cabeça até hoje. Entendeu? Então aí tem um problema, tem um business aí. Então, pô, se alguém chega aí e sabe, uma proposta de resolver esse problema, de mostrar para as pessoas exatamente como faz, pô, tem um business aí, entendeu? Então eu acho sim que é válido. Eu acho que falta coragem nas pessoas em realmente botar a mão na massa, porque é difícil, né? Às vezes não tem tempo. Então, cara, você tem que investir um tempo nisso, não tem como, cara. Nada vai cair do céu. No começo, então, cara, aquilo ali você vai trabalhar de graça, né? Certeza que se o produto é bom, assim, eu repito isso sempre para meus amigos. Fala, cara, se tem um produto bom, você, alguma hora você vai dar sucesso. Tem um produto bom, aí às vezes um preço acessível, né? Se for alguma coisa que você vai vender, cara, você vai fazer sucesso. Você tem que ter um valor agregado, não um preço. Né? São coisas diferentes. Então, assim, com certeza na faculdade tem muito espaço para isso. Tem muita gente que ganha dinheiro, inclusive, fazendo isso. E, bom, eu acho que, a minha opinião, é mais ou menos essa. Você deu um exemplo aí da FEI, né, Bruno? O estagiário sênior foi exatamente isso, né? Dois amigos da administração viram esse rombo, né? Se identificaram com esse problema e falaram, cara, eu vou resolver. E aí os caras estão ali fazendo, realmente aconteceu na pandemia, inclusive, né? Então, assim, realmente é uma questão de você visualizar o problema novamente. O cara sabe alguma coisa de mentorar alguém, às vezes de dar um conselho. Cara, não, o cara fez administração e o cara tá lá resolvendo esse perrengue. O cara é profissional da RH? Não, mas ele tá ali fazendo, ele tá gerando o valor dele. Existe espaço? Sim, existe espaço.
a grande questão é realmente identificar esses problemas, se conectar com essa dor, né? Muitas vezes, boa parte dos empreendedores sente essa dor ou vê a dor nas pessoas e realmente você fala, cara, eu vou resolver. E aí você se promove a resolver esse problema, né? Esses dois exemplos foram muito bons aí, de exemplos universitários, né? E você, Pablito, o que você acha? Eu acredito que um exercício que todo universitário deveria fazer um dia para quem gosta dessa área de negócio e empreendedorismo é sair dentro do campus perguntando para quem tem sua lojinha. Pode ser de lanche, porque dentro da FEI eu me surpreendi quando conheci histórias de engenheiros que largaram tudo porque se deram melhor e ganhavam muito mais vendendo pastel dentro da universidade do que trabalhando com a engenharia em si. Então, um exercício muito bom a ser feito é justamente esse, você conhecer dentro do seu campus quem já empreende. E não está somente em quem está vendendo comida ali. Muitos professores têm uma empresa e eles usam a universidade como captação de pessoas, como network. Então, eu acho que é um exercício muito bom a ser feito. Você conhecer os negócios que estão ao redor de você. Seja o seu vizinho que está começando a vender comida e marmita e está conseguindo ir bem com isso, seja o cara que está vendendo pastel ou o almoço na faculdade, seja o cara que está vendendo bala no farol, qualquer dia, sempre tenta conversar com ele, entender um pouco da história dele, por que ele está ali, porque eu acredito que independente de onde você esteja, sempre há espaço para empreender, porque em qualquer lugar sempre vai ter alguém com algum tipo de dor. E se você resolver isso, você pode lucrar e se der muito bem com isso. Você pode descobrir novas paixões, se não for uma paixão, algo totalmente muito lucrativo. Então, em qualquer lugar que você vá, sempre há alguma oportunidade de empreender. Principalmente no Brasil, porque a gente tem um país com muitas e muitas pessoas e se a gente for parar para realmente analisar, são poucas as empresas que realmente fazem um serviço de qualidade do início ao fim. Essas empresas se destacam muito com isso. Então, é um ambiente muito propício a você, se você fizer algo bem e por longo prazo, uma hora ou outra você vai destacar nesse mercado. Então, eu acredito que se você está na faculdade, tente entender um pouquinho das histórias dele e começa a construir a sua história, começa a vender o seu produto para seus amigos, para quem está ali perto de você. Você citou um exemplo totalmente bom do estagiário sênior. Eles começaram ajudando os amigos a fazer currículo e mandar para as empresas, e hoje eles têm a empresa que deu muito certo, largaram um estágio para tocar a empresa. Então, simplesmente vá lá e faça. Não precisa estar perfeito, simplesmente feito. Então, acredito que essa é a parte essencial do empreendedorismo, você conhecer as histórias das pessoas e replicar o que elas fazem de certo. Sim. Tem eu acho que esses exemplos são muito legais, assim, tem outros também, tem o Tavião, que foi da Liga, tinha, né, com a mãe dele uma loja, A Laura com a Kemi. a Laurinha tinha um e-commerce de bolsa, a Isa, que acho que ainda é, né, do Face Social, ela tem uma MEI, então, assim, cara, tem exemplos, não são muitos, mas tem exemplos que realmente fazem você refletir, falar, cara, a pessoa simplesmente foi lá, ela viu o problema e tá tentando, né, então, assim, eu realmente paro para refletir, falo, caramba, mano, porra, que top, né, mano, não pela empresa em si, né, mas, assim, pela pessoa tá se desafiando em um negócio que muitas vezes, assim, ela tomou para si a dor e quer resolver, né? E tem vários livros, né? Mas, assim, um livro que eu li ano passado, que é muito legal, assim, tem 2 volumes. Eu li o primeiro, mas que mostra muito isso que você falou, né, Pablito? Se chama Oportunidades Disfarçadas. Eu não lembro quantos capítulos são agora, deve ser 10, 11 por aí, mas o livro ele conta assim, oportunidades em diversos assuntos. Então, assim, a gente sempre fala, o mercado está saturado, tem muito concorrente. Cara, tem um capítulo do livro, cara, oportunidades disfarçadas em competições acirradas. E ele te dá vários exemplos. Então, assim, é um livro muito legal para ler, porque você fala, cara, pode ter
qualquer problema, um vulcão explodindo, um terremoto, não sei o quê, cara, pode estar tudo uma merda, mas tem gente fazendo acontecer. Então, assim, é muito bacana. Fica a indicação aí do livro para quem quiser ler depois. Eu gostei muito. É um livro de 300 e pouquinhas páginas. É rapidinho de ler. E é muito legal, né? Meu, puxando aí um pouquinho o gancho do que vocês falaram, cara, eu lembro, eu li uma vez, eu acho que eu li na internet, que tinha um cara, se não me engano, ele era filósofo, ele era um pensador aí da época de 1800, né, do século XIX. E, cara, o cara, olha só o que ele falou, ele defendia que naquela época não era mais possível ser inventado nada, porque tudo já tinha sido inventado, entendeu? O cara falava isso em 1800, né? A gente sabe que de 1800 para cá, quantas coisas novas surgiram, entendeu? Então, assim, às vezes esse pensamento de, mas o que eu vou criar, meu? Parece que tudo já foi criado, né? Parece que tudo já foi inventado, não tem mais o que ser inventado, mas, cara, isso aí, quanto mais, por exemplo, a internet foi criada e abriu portas para a criação de milhares de outros tipos de negócios. Então, e esses milhares de outros tipos de negócio abriram as portas para a criação de outros bilhões, e assim vai, né? Uma cadeia, né? Então, cara, e puxando um pouquinho o gancho com que o Pablito falou, sobre você entregar o essencial, né? E, cara, eu falo isso direto com os meus amigos quando a gente sai, né? Às vezes a gente sai, vai numa padaria, e, cara, você vê que às vezes o cara não tá te atendendo da melhor forma possível. Isso, cara, te deixa, né? Deixa incomodado, porque você fala, eu tô aqui gastando meu dinheiro, vim aqui, decidi vir nesse lugar, né? Ajudar o cara que tá aqui vendendo, ele tá me tratando de uma forma que, cara, eu não tenho vontade de voltar aqui. Então, sim, eu defendo isso direto com os meus amigos. Eu falo, aqui no Brasil, infelizmente, isso é uma coisa ruim, né? Mas, cara, a gente não tem um serviço de qualidade, né? Como a gente deveria ter. E que eu acho, na minha opinião, é o mínimo, né? Então, pô, você vai abrir uma empresa de serviços, cara, o mínimo que você tem que fazer é dar um serviço exemplar, velho. Você vai abrir um restaurante, o mínimo que você tem que ter é um garçom que atenda os clientes perfeitamente. Não é um garçom que vai lá de mau humor, anota o pedido, traz errado, Cara, não é assim, entendeu? Então, assim, quando você faz o mínimo já é melhor do que a maioria. Cara, isso é um absurdo, eu concordo, é um absurdo. Mas, infelizmente, é a realidade que a gente vive, entendeu? Então, assim, pô, vou pegar o exemplo aí dessas companhias de telefonia, não vou falar o nome, mas, cara, é, é um reinado, né? Não é um monopólio. Mas, cara, você não tem um serviço de qualidade, na minha opinião. Pô, eu precisava transferir a minha linha para outro titular. Cara, tinha que. Aí eu liguei lá, a mulher falou: não, você tem que ir e tem que levar os documentos da outra pessoa. Aí, beleza, foi tranquilo. Tem certeza? Tenho certeza. Adivinha? Cheguei na loja e não podia, porque tinha que estar outra pessoa lá. Eu falei: não, mas eu liguei para vocês me disseram que eu só precisava trazer os documentos. Não, a gente não faz isso. A não ser que ele esteja morto. Se ele estiver morto, ele não precisa vir. Falei, você tá brincando. Exatamente. Então, assim, o serviço, eu saí da loja totalmente bravo, né? Não queria, não, vou ter que voltar, obrigado, porque eu não tenho outra opção. Então, tá aí, entendeu? Você abre um negócio, né, que foi o que o Nubank fez, né? Foi exatamente o que a Nubank fez. Cara, antes era um trampo você resolver qualquer coisa no banco. Era um trampo, né? Era o maior problema. Inclusive, assim, eu tenho uma história para contar, que final de semana passada, parece que clonaram meu cartão no Nubank, né? Então, caiu lá uma compra no meu cartão que eu não tinha feito. Cara, assim, isso foi no domingo, meia-noite, né? E, cara, domingo, meia-noite, eu mandei um e-mail para os caras e eles já cancelaram meu cartão na hora, né? Eu cancelei o meu cartão. E na segunda-feira, 8 horas da manhã, eles já tinham me enviado outro cartão, entendeu? E eu nem saí de casa. Eu nem tive que sair de casa para fazer isso. Cara, isso para mim o que. Tudo bem, os caras são muito bons, a qualidade do serviço deles é boa, mas, cara, para mim isso é o mínimo.
eu tenho um tratamento desse porque eu estou investindo meu tempo ali, meu dinheiro ali, entendeu? Então, assim, para mim, é isso que eu quero receber, esse tipo de tratamento. O que outros bancos não faziam. Por isso que o Nubank cresceu tanto. Eles oferecem um serviço bom, que é o mínimo, na minha opinião, e estão se dando bem. Então, eu acho que aqui no Brasil é um belo país por conta disso. A gente tem muitas brechas no mercado, muitas deficiências, que se você entrar e fizer, cara, você tem que fazer o necessário. Ah, não vamos ficar enchendo de coisa, né? Vou abrir um restaurante com 300 pratos. Cara, abre com 3, mas faz 3 pratos bons, 3 pratos padronizados, você não vai fazer um diferente do outro, sabe? Então, você vai oferecer a mesma coisa para os clientes, para cá todo cliente vai ser tratado da mesma maneira, vai ter o mesmo serviço, um serviço bom de qualidade. Cara, e aí você vai crescendo. Eu defendo isso. Então, eu acho que aqui a gente está numa bela oportunidade. Bom, gente, eu quero agradecer demais esse papo incrível que a gente teve. Tiveram baitas insights aqui, aprendizados. Quero agradecer demais o tempo de vocês aqui. E eu espero que todo mundo que esteja nos assistindo, nos ouvindo, seja de qual forma for, tenham gostado do papo tanto quanto eu. E só agradecimentos mesmo a vocês. Obrigado, Pablito. E obrigado quem ficou aí até o final escutando. Bom, valeu, Pablito. Obrigado pelo convite. Obrigado por quem ficou aí ouvindo, realmente se interessou pelo assunto. Foi um prazer participar dessa conversa. E vamos fazer outras em breve, com certeza. Opa, com certeza. Bom, gente, esse foi mais um podcast que a gente gravou, mais um episódio do LigaCast. Espero que todos tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Falou. Valeu.